Estou muito, muito, muito feliz de voltar ao Rio. Tenho um carinho especial por essa igreja. Já cheguei aqui chorando, porque eu e o Ale, a gente morou 2 anos aqui no Rio e foi uma estação muito boa para nós. Foi uma estação onde não só a gente cuidou, como a gente também foi cuidado. E toda vez que a gente vai para uma próxima estação, que a gente vai para uma próxima igreja, que a gente está em Juiz de Fora, estabelecendo Juiz de Fora, a gente fica muito feliz pelo próximo passo, mas a gente também sente falta do que a gente deixou para trás, né? Por que eu estou falando isso? Porque eu passei a semana perguntando para Jesus o que era para eu pregar e o que eu deveria compartilhar com vocês. E Jesus falou muito comigo sobre Paulo. E como vocês sabem, né, nós fomos embora e em breve o Davi e a Ana também vão. Mas a mensagem que, resumindo muito, né, eu vou pregar o todo, mas assim, resumindo muito, a mensagem que Jesus quer deixar é que vocês como igreja, nós como igreja, nós precisamos estar amparados em Cristo, nós precisamos estar presos aos ensinos de Cristo, ao caráter de Cristo, à conduta de Cristo, porque os nossos líderes naturais, os nossos líderes das igrejas locais, eles podem mudar, eles podem transicionar, mas Jesus continua sendo o mesmo. E o fato de os líderes transicionarem não pode ser a justificativa de vocês esfriarem na fé. Certo, gente? Fica comigo, porque estava difícil pregar para celular, agora que tem um pouquinho de gente aqui, interage comigo. Então, eu queria falar um pouquinho hoje sobre Paulo e as cartas às igrejas e sobre Jesus. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre Coríntios. Paulo escreveu várias cartas. Acho que a maioria de vocês sabe a história de conversão de Paulo. Ele perseguia os cristãos e indo para Damasco para perseguir cristãos, ele se converteu, ele teve um encontro, né? Ele caiu do cavalo, ficou cego, teve um encontro com Jesus Cristo e ali ele foi mudado de Saulo para Paulo e ele se tornou o apóstolo Paulo, começou pregando o evangelho. E Paulo escreveu várias cartas, e isso acontece depois lá de Atos 2, né? Quando o Espírito Santo ele vem sobre os discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, eles são empoderados, eles cumprem o ID, eles se espalham pelas nações, então eles estabelecem igrejas. Depois que essas igrejas são estabelecidas, elas precisam ser cuidadas. E aí Paulo fazia viagens entre essas igrejas. Então, era impossível que ele estivesse em todas as igrejas todo o tempo, até porque uma boa parte ele estava preso. Então, Paulo escrevia essas cartas para que ele pudesse apacentar, para que ele pudesse corrigir, para que ele pudesse exortar essas igrejas sem que ele estivesse presente. Vocês estão aí, gente? Falar pode, né? Não pode abraçar, não pode beijar, mas falar pode. Então, fica comigo. Então, lá em 1 Coríntios, que é uma das cartas de Paulo, ele fala ao povo, à igreja de Corinto, que era uma igreja que tinha muita dificuldade de separar, a cultura de Corinto, né, com a cultura do reino, com o modelo de Cristo. Porque era uma cidade onde aconteciam os Jogos Olímpicos, era uma cidade que era o meio do caminho do tráfego de comércio, então era uma cidade de expansão comercial, que tinha muita movimentação, e tinha uma cultura muito forte. Então a igreja, quando alguém se convertia, a igreja tinha dificuldade de desvincular da cultura de Corinto para se tornar como Cristo. E aí Paulo escreve a carta para eles, dizendo que eles precisariam renunciar, que eles precisariam, ser como Jesus. Eu vou ler aqui um pedaço com vocês. Lá em, deixa eu ver, 5:9.
Lá em 1 Coríntios 5... 5:9. Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador, bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. Pois, que me importa julgar os que são de fora? Não julgais vós os que são de dentro? Mas Deus julga os que são de fora. Expulsai esse imoral do vosso meio. Então aqui ele está até falando para que os cristãos não se misturassem com aqueles que se diziam irmãos, mas eram imorais. Porque Paulo estava tentando preservar, a santidade. Paulo estava tentando preservar a conduta. Paulo estava tentando dizer para eles, existe um modelo, e no momento que vocês se associam com aquele que é imoral, mas se diz irmão, vocês corrompem esse modelo. Então, Corinto é só um modelo, é só uma carta, mas existem outras, e existem outros modelos de igreja, existem outras falhas, e existem outros dilemas. O que eu quero dizer é que nós precisamos olhar para nós hoje. Nós hoje, como Igreja One, Rio de Janeiro, precisamos olhar para nós hoje e examinar aquilo que nós precisamos corrigir em nós. Aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos, diante dos ensinamentos de Paulo, diante dos ensinamentos de Cristo, aquilo que nós podemos examinar, nós precisamos mudar e nós precisamos melhorar, porque o que nos impede de sermos transformados, o que nos impede de mudarmos, e sermos aperfeiçoados enquanto igreja, se nós temos a palavra? Será que a gente às vezes fica dependente de que o Davi venha aqui e traga uma super exortação, ou que o Alê venha aqui e traga um super direcionamento? Os cristãos de Corinto recebiam as cartas de Paulo. Vocês têm aqui o Davi, vocês têm o Carlão, vocês têm o Anderson, de vez em quando vocês têm o Canto, de vez em quando vocês têm o Alê. Eles tinham apenas as cartas de Paulo. Eles tinham apenas as escrituras. O que nós precisamos mais? O que falta para que a gente possa caminhar para a estatura de Cristo, para nós sermos transformados? Eu sempre fico pensando, porque eu sei que transições são difíceis, mas existe uma fórmula da gente passar pela transição da maneira menos dolorosa possível. E essa fórmula é estar arraigado em Cristo. Essa forma é estar firmado nas Escrituras. E se você é do One, você sabe que as estações mudam, que as transições acontecem, você sabe que dificilmente a gente se acomoda. Então a gente precisa ter maturidade para viver essas transições. A gente precisa ter maturidade, não só para ver o nosso líder indo, mas também para um momento poder ser enviado. Porque a igreja local não é o fim, do propósito. A gente precisa ver a igreja como um corpo total, a igreja de Cristo, a noiva de Cristo. Nós precisamos pensar que as ovelhas são do Senhor. Então vocês não são nossas propriedades. Nós estamos aqui para equipar vocês. Nós estamos aqui para servir vocês. Contudo, entretanto, todavia, não se prendam a nós. Olhem para Cristo. Nós aqui somos apenas facilitadores desse processo. Mas e se nós não estivermos aqui? E se não tiver ninguém aqui? Se vocês tiverem apenas cartas?